O tema de hoje chama-se O Justo Vive pela Fé. Diga aí de novo, eu vivo pela fé. A palavra não está escrito assim, está escrito viverá. Nós vamos tratar de entender um pouco mais sobre esse assunto, porque quando se fala de fé, nós estamos falando daquilo que é contrário às obras. Ok? Ou é fé ou são obras. Ou a passagem do ônibus é de graça, ou você tem que pagar. Não pode ser as duas coisas, um pouquinho de graça e um pouquinho pagar. Ou é fé, ou é obra. Diga comigo, ou é fé, ou é obra. Mas a Bíblia diz que o justo, o assunto do justo é fé. E o que é fé? Fé é convicção, certeza absoluta daquilo que você não está vendo. Isso é fé. Mas que Deus disse que é. Deus disse que é. Você vê? Não vejo. Então eu vou duvidar. Não, não é assim. Deus disse que é. Você vê? Não estou vendo nada. Mas é assim porque Deus disse que é, embora você não veja. Isso é fé. Obra. Eu vou acender uma velinha para ver se as almas me ajudam. Segunda-feira, né, mãe? Que era dia de acender vela para as almas. Lembra disso? Segunda-feira era dia de acender vela para as almas. Ou então, eu vou sexta-feira, meia-noite, na encruzilhada, colocar um despacho lá, porque eu estou precisando de uma ajuda espiritual. Isso não é fé. Não é fé. Fé é convicção daquilo que você não vê, mas Deus disse que você é. Deus diz que você é abençoado? Aonde está escrito isso? Efésios, capítulo 1, verso. Você vê sempre isso na tua vida? Não. Quando você não vê, deixa de ser verdade? Não. Apenas, naquele momento, não está manifestado. Mas por não estar manifestado, não quer dizer que seja mentira. Porque aquilo que Deus diz que você é e ponto. Pareça ou não pareça. Isso se chama loucura da pregação. O apóstolo Paulo fala assim: aprove a Deus salvar os crentes. Interessante, os crentes, né? Já estão salvos. Não, salvar os crentes no entendimento. Pela loucura da pregação. É uma loucura. Imagina, Alexandre, dizer que, poxa, abençoado. Às vezes eu não vejo. Ó para cá. Mas a Bíblia diz que eu sou rico. Parece? Sempre parece? Não. Então, se você for andar por aquilo que parece, você vai flutuar. Um dia você vai estar feliz pra caramba, porque está com muito. Aí não quer nem que Deus te ajude. Não precisa? Não precisa orar, não precisa congregar na igreja, não precisa plantar, não precisa louvar, não precisa nada. Você está abastado, está numa boa, né? Aí você está rindo. E aí, tudo bem? Reinando em vida, tudo bem. Aí no dia que manifesta uma enfermidade mentirosa no corpo de alguém ou teu. Como é que está, irmão? Ih, irmão, poxa, o negócio está sinistro. Ué, você não está reinando? É mais ou menos. Isso é a reação daquele que anda por aquilo que se vê. Então, fé é o contrário de obras. O que é obra? Para ficar claro, anote se você puder. Porque quando a gente fala obra, nós não estamos falando de você procurar emprego. Procurar emprego não é obra, é responsabilidade. Ser um bom funcionário não é obra, é responsabilidade. Ser um bom esposo ou uma boa esposa não é obra isso, biblicamente. Isso é uma responsabilidade tua no teu viver diário. O que são obras então? Anote isso,
qualquer coisa que se faça para dar uma ajuda a Deus em relação ao campo espiritual, naquilo que concerne a tua posição em Cristo. Ficou complicado, né? A definição. É qualquer coisa que você faça para melhorar a tua situação espiritual. Isso é obra. Exemplo, jejum. A Bíblia fala que lá atrás se fazia jejum? Fala. Mas o jejum hoje é obra. Diga, é obra. É uma obra morta. Você deve fazer jejum para você baixar de peso, para você perder o sobrepeso, para melhorar teu joelho, teu tendão, as coisas todas. Aí você deve, peraí, eu vou fechar a boca aqui um pouquinho. Mas nunca fazer jejum, espiritualmente falando, que isso não serve para nada. Deus não está mais aceitando esse tipo de coisas. Outro exemplo, penitências. Sacrifícios pessoais. Deus não aceita isso no novo pacto. Isso eram coisas lá atrás, da lei. Sacrifícios ou qualquer outra prática que constasse lá atrás, que constava lá. Obrigado, Rosana. No velho pacto, né? Já estou aqui com pigarro. Tem aquele versículo famoso: sem café é impossível agradar a Deus. Não tem que tomar o café. Então, quando fala de obras, é a isso que se refere. Ok? É você acrescentar alguma coisa na tua vida espiritual. Isso é impossível. Você está completo em Cristo. Completo significa, olhe para cá, esse copo d'água que a Rosana trouxe, se ele tivesse até aqui cheio d'água, estaria completo. Posso pôr mais uma gota d'água nele? Não. Por quê? Porque vai derramar. Não cabe mais. Assim você está no teu espírito. A porção de Deus em você é completa. Você não falta nada. Teu espírito é igualzinho da irmã, do irmão, meu, do outro. Nós estamos completos porque assim foi que nosso Pai nos colocou aqui. Um aplauso a Ele por isso. Completo. Então, qualquer prática que tenha a ver com isso está errada. E a nossa intenção é corrigir o erro, para que a gente venha agradar a Deus 100%. Romanos 1,17. Ora sim, por favor, Cléia. Olha aí. No Evangelho, onde é que está o Evangelho? Diga, de Romanos a Hebreus. Esse é o Evangelho do Novo Pacto. Então aí já começa ensinando. Por quê? Porque se você está atrás da justiça de Deus que se revela por fé e para a fé, como está escrito, mas o justo pela fé viverá, aí está futuro. E eu falei presente, o justo vive pela fé, e Paulo está falando de futuro. Vamos entender isso já. Então, se isso aí é através do Evangelho, você tem que conhecer o Evangelho. A gente tem que se reunir aqui, viu? Para falar do Evangelho. Por quê? Porque a chave de tudo está no Evangelho. Se a gente se reunir e desconhecer o Evangelho, foi uma reunião que não foi proveitosa. Porque a justiça de Deus é revelada por fé no Evangelho. Quando você lê o Evangelho, tem contato com o Evangelho, a justiça de Deus começa a descortinar na tua vida. Aí diz, olha, mas o justo pela fé viverá. Por exemplo, aí diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho por fé. Nunca espere ler o Evangelho e encontrar obras. E tudo que tiver no Evangelho, Evandro, para você, em relação a você e a tua família, é pura fé. Exemplo. Aqui, rapidinho. Romanos 5. Verso, por exemplo, um exemplo. Aqui. Verso 18. Isso é por fé. Anote aí, Romanos 5, 18. Não está ali? Mas está aqui. Diz assim: de maneira que, como pela transgressão de um só. Quem foi esse que transgrediu? Diga bem alto. Ah, eu quero ouvir.
de um só. Veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira, repita comigo, da mesma maneira, pela justiça de um só. Qual foi o nome desse um? Então diga, Adão, diga, Jesus. Veio a todos os homens a justificação de vida. Ok? Isso se chama justiça de Deus, porque seria injusto que Adão sozinho estragasse tudo e agora você tivesse que pagar o preço. Você não tem nada com isso? É assim que a religião prega. Irmãos, Cristo pagou 50% e agora nós temos que pagar a nossa parte. Não diz isso. Aqui diz, diga de novo, da mesma maneira que você não teve nada a ver com Adão, você também não tem nada a ver com a justificação. Você herdou essa justificação porque você nasceu numa época de tempo em que as coisas já estavam definidas. Um grande aplauso ao nosso Deus por isso. Porque, olha, só que às vezes você não tem atitude de justificado. Às vezes você faz um monte de coisa feia. Verdade ou eu estou falando aqui bobagem? Mas o Evangelho diz que você está justificado diante de Deus. Justificado significa não deve nada. Diga, eu não devo nada a Deus. Não deve nada. Nada, nada. Nada. Por isso é que você tem que entender o Evangelho. Senão, a tua carne, a tua vida e o dia a dia vai te inclinar a parar para pensar. Começa a acontecer uma série de situações difíceis na vida da pessoa e ela começa a questionar se aquela religião está certa. Então ela começa a ir ali e aqui. Por isso é que os nossos amados irmãos católicos, na sua grande maioria, quando chega sexta-feira de noite, ele vai bater um tamborzinho. Mas se você pergunta a ele tem vergonha. Ele diz assim, não, eu sou católico, apostólico romano. Mas eu te vi lá no seu 7 Rei da Lira. Não era eu, não. Era sim. É porque as pessoas não sabem explicar as coisas que vão acontecendo no seu dia a dia e não sabem a sua posição em Cristo Jesus e começam a querer buscar em outros lugares um certo apoio. Porque quem sabe, né? Tem que acender uma vela para Deus e outra para o outro, porque pode ser que... Eu já ouvi essa expressão de uma pessoa uma vez. Então nós estamos falando aqui coisas de vida, de dia a dia. Porque coisas difíceis, problemas, situações pessoais difíceis, todos nós aqui passamos em algum momento. É verdade ou não é? E aí a gente questiona, peraí, cadê o anjo? Quer ver outra coisa que é por fé que está no Evangelho? Hebreus capítulo 1, verso 14. Olha aí. Hebreus 1, 14. Olha o que diz a Bíblia. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos herdeiros da salvação? Uma pergunta. Paulo está falando dos anjos que nos acompanham. A Bíblia diz que Deus tem um anjo ao lado de cada um de nós. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Você vê o anjo? Não. O justo vive pela... A justiça se revela através do Evangelho pela... Hebreus 1,14 faz parte do Evangelho da Graça? Aí diz que tem um espírito ministrador a teu favor do teu lado? Você vê ele? Mas ele está aí. Se você não exercitar essa coisa essa ministração de fé no Evangelho e das coisas que Cristo te deu, você vai viver uma vida complicada, tendo direito a algo tão excelente e você vai viver uma vida complicada, porque você não está manifestando a fé que diz aí que você deve viver por ela. Ali Paulo fala, o justo viverá pela fé. Quando você lê Paulo, você tem a tendência de pensar que isso vai ser lá não sei aonde, no futuro.
Mas, na verdade, Paulo aqui está copiando. Pode pôr, Cleia. Está copiando um profeta antigo. Isso está escrito em Abacuque 2,4. Entendeu? Anote isso. Em Abacuque 2,4. Paulo diz assim: o justo viverá pela fé. Como está escrito? 2 pontos. O justo viverá pela fé. Está escrito aonde? Em Abacuque. Paulo está copiando uma citação do Velho Pacto. Olhe para cá um instante. Faz de conta que do púlpito para cá, para a esquerda, é o Velho Pacto. Então Abacuque está mais ou menos por aqui. O Abacuque diz que o justo viverá pela fé, futuro. Então olhe para cá. Depois da cruz. Então hoje não é o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Vive. Se você não isso é para nós. Isso foi uma profecia para aqueles que seriam justificados por Cristo na cruz. Se você está depois dessa justificação, você é um justo, foi justificado. E o teu chamado é viver pela fé, hoje, não é amanhã, não sei quando, é hoje, agora, exercitar isso agora, neste momento, crer naquilo que está escrito de você agora. Então, Gálatas 3,11, existe por aí uma grande onda legalista, as pessoas pregam a lei. Vocês vieram de uma igreja da lei. Quantos aqui vieram da Assembleia de Deus? Da Batista, da Metodista, da Congregacional Pentecostal, como fui eu, da Nova Vida. Lá, não ensinava o evangelho para você. Lá ensinava lei. Porque, jejuar, batizar, sacrificar, isso é lei. E nós estamos na época quando Cristo morreu, ele assinou com sangue, pacto eterno. Não vai acabar nunca mais. Terminou a lei. Tudo que era feito na época da lei, não posso trazer para cá. Porque Cristo removeu isso na cruz. Aí o apóstolo Paulo diz, e que pela lei, verso 11, ninguém se justifica para com Deus. É evidente que ninguém se justifica para com Deus pela lei. Diga, é evidente. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E pela lei não era por fé, era por obras. Verso 12. A lei não é de fé, senão que diz, aquele que fizer estas coisas, que coisas? As coisas da lei, viverá por elas. Ou seja, se você estivesse na lei fazendo uma coisa, um detalhe, uma prática da lei, você iria viver por aquelas práticas da lei todas. A justificação por fé não era para você, não valeria para você. Por isso é que aí diz isso. A lei não é de fé. Verso 13. Cristo nos redimiu dessa maldição. Pastor, você está abusado, chamando a lei de maldição. Eu falei, eu não. Gálatas 3,13, Diga comigo. O pacto da lei foi um pacto de maldição. Então, todas essas denominações que nós comentamos agora há pouco, que colocam coisas da lei dentro das suas congregações, estão debaixo de... Cristo nos redimiu da maldição da lei, feito maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Por isso nós não usamos cruzes. Cruz credo. Por isso aqui no palco aqui não tem uma cruz. Não, a cruz é símbolo do cristianismo. Não, a cruz é símbolo de maldição. Por isso aqui na torre não tem uma cruz lá em cima. Porque a cruz é símbolo de
vou levar 1 minuto ou 2 para te explicar por quê. Naquele tempo, existia um tribunal legal chamado Sinédrio, que julgava os crimes também. E aquele criminoso de maior periculosidade, aquele que tivesse, por exemplo, matado a mãe, esquartejado ela toda, esse cara era condenado à pior forma de morte que existia na época. Quem pode dizer qual era? A cruz. Cruz era para bandido, perigoso. Se a cadeira elétrica existisse naquela época, hoje as igrejas teriam uma cadeira elétrica pendurada no pescoço, no altar. Por quê? A cadeira elétrica, aí estaria escrito ali, porque está escrito, maldito todo aquele que foi eletrocutado numa cadeira elétrica. Só que como isso não existia naquela época, Cristo foi colocado num local que era conhecido de maldição, porque quem era morto ali era só bandidão, perigoso, ok? Então, Cristo estava ali, sem ter sido aquilo, né? Então, Paulo coloca isso. A lei termina com você numa cruz. Se você quer seguir a lei, no final você tem que subir numa cruz e se crucificar, ou se deixar crucificar. Você vai fazer isso? Não. Então, o que as igrejas fazem? Aqui a gente faz só a Santa Ceia. E o resto? Não, não fazemos não. Não, aqui a gente faz só o batismo. Ah, é. Não, aqui a gente faz só a apresentação de crianças no templo. Não, isso aqui a gente faz só o jejum, não faz tudo não. Não faz tudo não? Não. Mas sabe o que está escrito? Um pouco de fermento. Então, ou é por fé, ou é por obras. Por isso é que a televisão fala, a religião judaico-cristã está aí fora. Isso é a maior maluquice e imbecilidade que alguém pode falar. Desculpem o adjetivo, né? Adjetivo, imbecilidade? Desculpem isso. Mas por quê? Porque a religião judaica era obras. E a cristã é fé. Como é que você pode fazer uma vitamina de sal com doce? Uma fonte jorrar água amarga e água doce? Não pode. Ou é fé ou é obras. Religião judaico-cristã acaba nisso que está aí. Que você está vendo. Não serve. É a graça de Deus. Diga, é a graça de Deus. Verso 14, Cléia. Para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão alcançasse os gentios, a fim de que, pela fé, recebêssemos a promessa do Espírito. Quantos lembram da promessa de Abraão, né? A promessa feita a Abraão. A promessa estava baseada em Cristo, para alcançar os gentios. Olhe para cá de novo. Quando Deus se encontrou com Abraão, na pessoa de Melquisedeque, e abençoou Abraão, e disse que em ti serão benditas as nações, coisa e tal, não sei o quê, não havia lei. A lei de Moisés veio 430, mais ou menos, anos depois de Abraão. Moisés apareceu no cenário, no Monte Sinai, depois de Abraão. Quer dizer que as coisas que Abraão fez, como, por exemplo, dar o dízimo, não foi na lei, foi antes da lei. Porque o dízimo Abraão deu por agradecimento, não por obrigação. E esse é o espírito da graça na hora de dizimar, agradecimento, não obrigação. Por isso é que Abraão é o chamado pai na fé. Então não havia lei. A lei começou 400 e poucos anos depois daquela manifestação lá de Abraão. E foi feita uma promessa a Abraão. Em ti serão abençoados tais. Só que teria que passar esse tempo, chegar Cristo na cruz e te colocar na posição espiritual que havia sido prometida a Abraão lá atrás. Ou seja, o que foi prometido a Abraão aqui,
Só aconteceu depois que Cristo ressuscitou aqui. É diferente de você trazer lei para cá. Não pode trazer lei. Se você trouxer um pouquinho de fermento para cá, você mancha a manifestação daquela promessa aqui, desse lado de cá. Então, em Efésios 5, 27, diz assim: nós estamos santos e sem mancha. Diga para quem está do teu lado: você está santo e sem mancha. Santo e sem mancha. Em Hebreus 10, 14, diz que nós estamos santificados. Diga para quem está do teu lado: santificado. Santificado você está, né? Em Gálatas 3,9, olha o que diz Gálatas 3,9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quantos aqui são da fé? Mas se você colocar obra, você estraga o assunto. Quantos estão me entendendo? Uma outra forma de explicar isso. Então, muitas vezes, abençoado, é bem verdade que isso não parece verdade. É bem verdade que isso não parece verdade. Segundo aos Coríntios 8, 9, eu vou ler aqui uma coisa para você. Olha o que diz aqui, verso 9. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor a vocês se fez pobre, sendo ele rico, para que vocês, com sua pobreza, fosseis enriquecidos. Então quer dizer que Deus em Cristo, essa expressão, se empobreceu, quando se esvaziou da sua glória e habitou entre nós, para que por essa manifestação te tornasse enriquecido. Ele falhou? Mas às vezes você não vê essa riqueza. Às vezes você está doente. Verdade ou mentira? Às vezes você não tem dinheiro. Verdade ou mentira? Às vezes o teu relacionamento fracassou, amoroso. Verdade ou mentira? Mas aí ele diz que você está enriquecido. A pergunta é: o que está escrito é o que vale ou é a tua situação do dia a dia que vale? É o que está escrito que vale. Então qual é a ideia? A ideia é que você tome uma injeção de graça todo dia, para que o teu ânimo nunca caia. Para que você saiba o que Cristo fez por você e o que você é de verdade. Às vezes não parece. A graça me ensina. Diga comigo: às vezes não parece. Seu Jeová, parece? Sempre parece? Ou às vezes não parece? Às vezes a gente está triste pra caramba, a gente chora e tal. Mas aí a gente lembra daquela palavra de Romanos 1,17. O justo... Eu não sei se tem alguém aqui que acorda de madrugada, principalmente às 2:30 da manhã. Tem um anjo lá em casa das 2:30. Aí você acorda, já dormiu um pouquinho, profundo, aí você acorda meio sem sono, vai no banheiro, quando você volta, o sono demora e começa a lembrar das coisas, os compromissos, as demandas, as situações, as responsabilidades, o sono vai embora, o coração começa a bater mais rápido, daqui a pouco você está meio que suando frio, nervoso ou nervosa, né, Cléia? Sem saber como é que vai ser segunda-feira e não sei o quê e tal. Você pensa no cheque, na fatura, nos compromissos, nos filhos, na casa, na esposa, no teu trabalho. Caramba, como é que vai ser? Ó, já estou até suando na testa. Menos em Romanos 1,17. Porque é nessa hora que vem esses pensamentos, que vem essas situações, que Paulo chama de dardos inflamados do maligno, que você tem que levantar o escudo da fé para que possais resistir no dia mau. E aí começa a exercitar a respiração. Espera aí. O justo vive pela fé. Cristo se fez pobre para me enriquecer. Eu posso não estar vendo agora, mas eu sei
que vai se manifestar isso na minha vida. Porque a palavra diz. Está escrito. Você está escrito? Você está escrito? Está escrito isso? Tá. Quantos creem nisso? Então, para terminar, terminou aqui, Hebreus 10, 38. Aqui vai um chamado de atenção. Um chamado de atenção. Como dizia um amigo, uma palavra de alerta. Tá? Deixa aí. Eu vou ler antes. Eu vou ler o 35, 36 e 37. Para você ver o contexto. Rapidinho. Diz assim, Hebreus 10, 35. Ó. Não percam, por favor, abençoado, põe atenção nisso. Ó. Não percam, pois, vossa confiança, que tem grande galardão. Verso 36. Porque é necessário de vocês a paciência, para que, tendo feito a vontade de Deus, exercitado a palavra, depositado a tua confiança na palavra, congregado, semeado, olha aí, tendo feito a vontade de Deus, obtenhais a promessa. Verso 37, porque ainda um pouquinho, aqui ele começa a repetir Abacuque 2, 3 e 4, porque ainda um pouquinho, e aquele que há de vir, virá. Nós sabemos que já veio. Nós estamos depois da sua vinda na cruz. E não tardará. Mas o justo viverá pela... Aqui está a palavra de alerta. E se ele retroceder, desanimar, abandonar o ministério porque está demorando a acontecer as coisas, segundo o que a pessoa acha que está demorando, não agradará a Deus. Verso 39. Porém, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Perdição da salvação espiritual ou perdição da salvação diária? Porque teve gente que já saiu de lá, onde estava em graça, para ir para o sistema religioso. Retrocedeu. E quem recebe graça e retrocede, desagrada a Deus. O apóstolo Paulo fala, é melhor que não tivesse conhecido. É melhor que não tivesse conhecido. Então, quantos podem ler isso comigo aqui em voz alta? Porque eu gostaria de ter unidade nessa congregação. Diga comigo, porém nós não somos dos que retrocedem para a perdição, senão dos que têm fé para a preservação da vida. A tua vida está preservada quando você manifesta fé. A vida espiritual está garantida e selada. Isso aí está falando do dia a dia. Isso aí é uma palavra para tirar os teus temores, Vandinha. Os medos. A falta de ousadia. Essa palavra aí é para te dar coragem. Para você seguir em frente, que você não está só. Deus está contigo, tem um anjo do teu lado. Ele não vai te abandonar. E se eu falhar? Ele permanece fiel às suas leis, mas permanece fiel. Ele não vai te abandonar. Você recebe essa palavra? Sabe o que eu espero profundamente? Vamos ficar de pé. Que você viva essa semana com essa palavra e ousadia na tua mente. E que fatalmente, durante essa semana, você vai ver sinais na tua vida do exercício dessa palavra poderosa da graça. Quantos recebem isso? Podem dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né?
Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.